A gente tem esse tema muito especial, que são as quatro nove verdades, né? Então, para começar, eu queria pedir que vocês considerassem assistir o filme chamado O Pequeno Buda, tá? Esse filme ele vai traçar os principais acontecimentos na biografia, né, do Siddhartha Gautama, desde o nascimento dele até o momento em que ele se torna o Buda Shakyamuni, tá? Então, o que acontece? O Buda, então, atinge a iluminação. Ele atinge a clareza sobre os obscurecimentos mentais. Tá? A iluminação é isso. E aí ele segue e ele vai proferir o seu primeiro discurso, tá? Em Vairazani, ou Varanasi, eu acho que é o nome do lugar, e ele compartilha os frutos da sua descoberta. Tá? Como se o Buda fosse um cientista, né? Mas só que um cientista da mente, tá? Cientista contemplativo também poderia ser. E aí, esse momento que ele compartilha esses ensinamentos, ele é chamado de primeiro giro da Roda do Dharma, né? Tanto é que o nome da comunidade surge desse momento histórico, tá? Então, nesse momento, o, o, o Buda fala, né, para os seus cinco primeiros alunos, né, que eram os cinco mendicantes que estavam com ele. Bom, assistam o Pequeno Buda que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, ele fala o ensinamento que é chamado as quatro novas verdades, tá? Que nada mais é do que o conjunto integral de todos os ensinamentos budistas. Então, quer começar pelo budismo? Comece estudando as quatro novas verdades. Vai ajudar bastante a entender toda essa árvore de escolas, de abordagens e assim por diante. Tá? Então, quais são as quatro novas verdades? A primeira é a verdade do sofrimento, que na verdade seria a verdade de dukkha, D-U-K-H-A. Tá? Sofrimento não traduz bem a experiência de dukkha, mas a gente pode falar isso depois. Tá? Depois, a segunda nobre verdade é a verdade da origem do sofrimento e as causas do sofrimento. A terceira é a possibilidade de cessação do sofrimento. Então, a gente fala de sofrimento, 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 mas na verdade a gente é super otimista, tá? A gente quer falar como faz para se liberar. E a quarta é a verdade do caminho que leva à cessação. Então, o que acontece? Quando nós temos a aspiração de nos livrar do sofrimento, porque às vezes a pessoa não quer, né? Interessante isso. Ela quer ficar fixada ali naquela bolha e fazer o quê? Mas mesmo que ela queira ficar, ela não consegue muito tempo, porque a impermanência bate, né? Então, mesmo que a gente queira dizer que a gente está fixado, a gente não consegue. Então, quando nós temos a aspiração de nos livrar do sofrimento, a gente precisa então entender quais são as causas e condições que dão origem àquele sofrimento, tá? A gente vai chamar isso então de sofrimento estrutural. Ou seja, entendemos também que se a gente deseja cultivar uma felicidade, que é uma felicidade genuína, seria então seria muito útil que a gente pudesse entender então qual é a essência dessa felicidade e não uma felicidade que é baseada na busca por prazeres e evitar a dor, tá? Então nós temos aí as quatro novas verdades. As quatro novas verdades elas então nos iriam ajudar a entender isso. Então vale ressaltar o quê? Que tudo que a gente vai falar aqui sobre as quatro novas verdades, ela deveria ser aplicado no cotidiano, tá? E não a pessoa tomar nota e achar aquilo legal, depois guarda o caderno e depois seguir a vida dela de modo aleatório, tá? Então é melhor a gente tomar as quatro novas verdades como é, ensinamentos que a gente pode parar e se perguntar, bom, mas e aí, será que impermanência é verdadeira ou não? Por exemplo, começa daí. Tá? Então vamos seguir. Para a gente poder seguir contemplando as quatro novas verdades no cotidiano, a gente, em primeiro lugar, precisa cultivar uma mente quieta. Para isso, por quê? Porque se a nossa mente estiver inquieta, é simples, ela vai se tornar a nossa inimiga. Então, uma mente quieta agora é nossa aliada. Então, para isso, a gente vai precisar de uma prática chamada shamatha. Tá? Shamatha, Shamata, significa quietude serena. Então, é uma prática para acalmar a mente. Eu vou deixar na descrição o link para vocês acessarem o vídeo dessa prática, tá? A gente tem essa prática aqui. E aí, uma vez que a nossa mente está quieta, a gente agora pode então examinar o conteúdo dessa mente, como se fosse um cientista que tem um microscópio, e esse microscópio aumenta a capacidade de ver com profundidade aquela experiência, né?
Então, essa capacidade de ver em profundidade daquela experiência, que experiência, Roberto? Os pensamentos, as emoções e por aí vai, isso a gente vai chamar de sabedoria discriminativa, tá? Então, por que é que eu estou fazendo isso adentro mesmo? Porque para a gente poder entrar nas quatro nove verdades, seria interessante que a gente tivesse alguma prática de meditação, para a gente poder entender como aplicar então essa sabedoria no dia a dia, tá? Caso contrário, isso aqui vai ficar só palavras mortas, tá? Então, as quatro nove verdades, elas culminam no caminho de 8 passos. O caminho de 8 passos, então, é constituído pelo quê? Primeiro, visão correta. Segundo passo, pensamento correto. Terceiro passo, fala correta. O quarto, ação correta. O quinto, o meio de vida correto. O sexto, sabedoria correta. O sexto, a concentração correta. O sétimo, a sabedoria, né? E o oitavo é repousar nessa presença sem esforço, nessa sabedoria sem esforço, tá? Às vezes o oitavo também é chamado de sabedoria da perfeição não criada. Então o que acontece? Tendo dado esse sobrevoo sobre as quatro nove verdades, nesse encontro eu vou enfatizar bastante a segunda nova verdade, porque a contribuição de fato do Buda, a contribuição dos ensinamentos do Buda, são como que a gente faz para ultrapassar o sofrimento. Então, na segunda nova verdade, a gente tem a explicação sobre os 12 elos da origem independente. Tá? A raiz desses ensinamentos, né, é que o nosso sofrimento ele é artificial. Então, ele pode ser ultrapassado. Como que ele pode ser ultrapassado? Como que ele pode ser ultrapassado? Entendendo como a mente se engana, como que a mente se fixa à ignorância. Né? Ignorância é um termo que foi traduzido, né, da palavra original chamada avidya, A-V-I-D-Y-A. Tá? Avidya em sânscrito, que significa perda de lucidez. Então, o que acontece? Segundo os ensinamentos da origem independente, a gente sofre devido à falta de lucidez de como o sofrimento se estrutura. Ou seja, assim nós criamos identidades, nos fixamos essas identidades. Então, primeiro criamos as identidades, depois nos fixamos as identidades. Achamos que as identidades são separadas, independentes e sólidas. Aí, esse é o problema. E daí o que é que vai surgir? Em seguida, nos movemos a partir dessas identidades, esquecendo esses fatores. Então a gente vai começar a ter o quê? Uma luta dolorosa e fútil para poder manter essa delusão. E essa luta desgastante, né? Isso é chamado de samsara ou existência cíclica. Tá? Então é muito importante que a gente entenda com clareza esse ensinamento da segunda nova verdade, a originação dependente ou os 12 elos da origem dependente. Porque é ele que vai compor o fundamento para a instrução do Buda sobre a vacuidade, tá? Que também tem vídeo aqui no canal explicando sobre o que é a vacuidade, que é o cerne do Sutra do Coração da abençoada Prajnaparamita, onde a gente então vai poder estudar com mais detalhes essa mesma sabedoria que o Buda acessou, a sabedoria discriminativa, tá? Então, quais são os 12 elos da origem independente, Roberto? A pessoa poderia se perguntar, né? O primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou falar o nome original em sânscrito e depois eu vou falar a tradução em português. Pô, Roberto, tu tá querendo complicar minha vida. Não, não é. É porque primeiro eu falo o nome original em sânscrito, porque se você colocar esse nome original em sânscrito, o resultado das buscas no Google, eles vai ter mais resultado, tá? E aí cabe a você ver quais são as fontes que você vai querer seguir. Então, o primeiro elo, avidya, que é traduzido como ignorância. Segundo elo, marcas mentais, que é traduzido como samskara. Terceiro elo, consciência dual, que é traduzido como vijnana. Quarto elo, nome e forma, que é traduzido como namarupa. Quinto elo, órgãos dos sentidos, que é traduzido como shadayatana. Sexto, contato, que é traduzido como sparsha. Sétimo, sentimentos, sensações, que é traduzido como vedana. O sétimo, desejo, que é traduzido como trishna. O nono, a, o sétimo, sensações. O oitavo, desejo, que é traduzido como trishna. O nono, apego, que é traduzido como upadana. Olha que bacana isso, né? Então, apego, upadana. O décimo, nascimento no mundo, que é bhava.
O 11º, circunstâncias da vida, que é Jet. E o 12º, envelhecimento e morte, ou a crise da bolha, né? Que é Jana Marana. Tá? Então, esses são os 12 elos da origem independente. Então, quando a gente começa a entender isso, pode parecer que é muita coisa. Tá? Então, vamos voltar para o fio, que é o quê? A gente quer entender isso na nova verdade, porque isso nos ajuda a compreender como que a mente se engana, cria o sofrimento. E como o sofrimento surge, como ele também cessa. Tá? Como que a gente poderia fazer isso? Basta percorrer os 12 elos da roda da vida na ordem reversa. Tá? Então, numa abordagem mais profunda, nos 12 elos, a gente vai então chegar à raiz das inquietações, que é o quê? O primeiro elo. O primeiro elo é a ignorância fundamental sobre a natureza das identidades, a natureza das experiências que a gente vivencia o tempo todo. Então, podemos, então, aprofundar também esse tema sob a perspectiva da psicologia budista também, tá? Ou seja, como identificar e superar essa ignorância? Porque, às vezes, esse ensinamento da origem independente, ele é visto também como uma espécie de psicologia budista. Em que sentido? Não é que a gente vai falar do Freud, do Lacan, do Jung, não é esse, mas é que a psicologia ela trata de temas que acontecem dentro de nós, né? Então, por exemplo, quando a pessoa se pergunta assim, como que eu faço para identificar e superar essa ignorância, né? Como que essa ignorância se manifesta no modo como a gente age no mundo? Ou seja, como que a gente experimenta as aflições mentais e assim por diante? Como é que a confusão surge na mente da pessoa? Como é que o engano resulta em mais e mais sofrimento para ela e para as pessoas ao redor? Né? E aí, para examinar como é que a ignorância obscurece a nossa mente, precisamos então examinar as aflições mentais. Aí as aflições mentais são descritas também na segunda nova verdade. Então vamos lá. Grande parte da literatura, né, grande parte da literatura budista é simplesmente dedicada a expor a natureza das aflições, e não a gente ficar fixado nas aflições. A ideia é, então, qual é a natureza de uma determinada aflição mental e como que a gente faz para superar, tá? Então, a aflição mental tem como natureza, né, ocasionar um distúrbio imediato dentro da mente da pessoa, no instante que ela surge, ocasionando sofrimento. Se a gente quiser colocar uma boa definição para aflição mental, essa seria uma boa uma boa definição, tá? Então, o que acontece? Qual é a grande busca de todo mundo, né? Ou seja, todo mundo deseja ser feliz e deseja evitar a infelicidade, né? Só que essa busca aqui é a busca que a gente fala que é o que a gente chama de busca consciente, né? Ou seja, qual é a busca consciente que a pessoa está tendo? Qual é a busca que ela tem consciência? Quer dizer, nem todo mundo tem essa consciência, tudo bem. Que é, ela está desejando experimentar a felicidade e está desejando não experimentar a infelicidade, tá? Então, o que acontece? Essa seria o que todo mundo consegue visualizar. Mas também, se a gente olhar a natureza dessa experiência, a gente vai, então, esmiuçar ela. Então, vamos lá. Todo mundo deseja encontrar a felicidade, todo mundo deseja evitar a infelicidade. Mas, e dentro disso, o que é que tem? Então, a gente vai ver o quê? Que a gente tem uma consciência sobre os sentidos físicos, ou seja, tudo aquilo que a gente vai descrever ao nosso redor é o que cabe, né, dentro dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso nariz, da nossa língua, do nosso corpo. E aí a gente tem uma mente que está filtrando isso, né? Então, a experiência sobre a mente, que é mais aguda, ou seja, é isso que a gente quer ver. Então, observa aqui, primeiro a gente tem as impressões sobre os sentidos físicos, e a gente então quer ir para como então que essa mente se conecta a isso, tá? Então, se a gente olhar com cuidado, a gente vê que muito da nossa infelicidade, que a gente provoca para a gente e para os outros, nada mais é do que um distúrbio ou uma aflição mental que surgiu como pensamentos e emoções, tá? Então, o que que a pessoa poderia se perguntar nesse momento? Tá, então qual é o resultado dos pensamentos e emoções que eu tenho tido até agora? Essa é uma pergunta crucial. Se a pessoa realmente quiser se transformar,
ela precisa parar e ela se perguntar qual é o resultado dos pensamentos e emoções que eu tenho tido até agora. Tá? Quais seriam essas aflições? Né, a pessoa poderia se perguntar. Então, é o quê? Apego, ganância, aversão, ódio, ira, orgulho, ciúme, ou seja, há um leque de estados negativos que um ser humano pode experimentar. Tá? Todas essas emoções negativas, elas perturbam os nossos corações e a nossa mente. Num aprofundamento, a gente poderia dizer que é um desequilíbrio de energia, né? Então, basta uma aflição mental surgir que vai ter alguma desarmonia interna, tá? Daí, todos nós, tá, carregamos o que são chamadas de 6 aflições primárias. Quais são as 6? Orgulho, ciúme, inveja, desejo de apego, preguiça, carência e medo. Tá? Então, é necessário, então, que a gente observe nossas experiências com mais atenção. Por isso que no começo do vídeo, a gente já considera que, olha, você vai se beneficiar muito mais se você praticar meditação. Tá? Então, a gente pode, então, descobrir com precisão, ter mais precisão, né? Em vez de a gente ficar contando história, que é o que a gente sabe fazer, a gente pode ter mais precisão sobre o papel desempenhado pelas aflições mentais em nossa vida. E pensar conosco. Hoje eu me senti muito tranquilo e feliz, ou o contrário. Então, se a gente olhar com cuidado, a gente passa o dia falando isso, né? Ou hoje eu estou me sentindo bem, ou então hoje eu não estou. Então, isso é muito pequeno dentro da nossa dimensão, né? Dentro de como a gente pode se instalar na realidade, né? Então, Shantideva, que é um grande professor indiano, né? Ele diz que, um grande professor do budismo, né? Ele diz que o fato de a gente encontrar diversidades não nos leva sempre à perturbação mental. Precisa ficar isso claro, tá? Porque mesmo em meio à diversidade, a principal causa da nossa infelicidade é a nossa mente sob a influência das aflições. Então isso precisa ficar claro, porque em geral a gente tende a culpar os outros, tende a apontar dedos, né? Daí, tendo dado esse sobrevoo sobre a segunda nobre verdade, então eu tenho as causas de sofrimento e como o sofrimento se impregna, a gente vai para a terceira nobre verdade, que é o quê? As aflições mentais, como elas têm a natureza da vacuidade, ou seja, as aflições mentais elas não são sólidas e nem são objetivas. Elas são completamente subjetivas. Pô. Por exemplo, vamos considerar que a gente tem aversão à goiaba, à fruta goiaba. Então, basta olhar para uma fruta goiaba, já começa a surgir, né, aflições dentro da gente. Só que se essas emoções elas tivessem uma base absoluta na fruta goiaba, né, a experiência que surge, seja repelente ou repulsiva, seria experimentada em todas as circunstâncias. E também todas as pessoas do mundo teriam aversão à goiaba. Então não é a goiaba fora que está provocando a situação, é alguma coisa dentro que a pessoa deveria olhar com um pouco mais de honestidade, né, para poder então se liberar desse ciclo incessante de sofrimento e dor, tá? Por exemplo, a gente pode começar a ver isso, né, começar que não é a situação fora que provoca isso, que provocam as aflições mentais, olhando de diferentes culturas, tá? Por exemplo, eu poderia, vou exagerar aqui, mas eu poderia chegar numa cultura que nunca teve contato com a Coca-Cola e dizer que a Coca-Cola é uma espécie de Deus que faz chover. E aí eles iriam acreditar nisso, né? Eles nunca tiveram contato com a Coca-Cola. Ou, então, exemplo mais palpável, na China, as pessoas comem animais peçonhentos, né? Eu não lembro da pessoa ir na McDonald's e dizer, olha, eu quero um Big Mac aí com cauda de escorpião, formiga e coisas do tipo. E um temperozinho de farinha de barata, né? Eu não lembro disso. Então a ideia é a gente entender que projetamos de modo subjetivo e que não é na forma das coisas que está a experiência de fato. É a mente que está sustentando aquilo. Porque em seguida a gente então pode então olhar pelo avesso, olhar para dentro, né? Olha para dentro e ver qual é a natureza daquela aflição.
Daí o que acontece? É importante dizer assim, que nossas atitudes durante o dia a dia, né? O modo como a gente respira, o modo como a gente posiciona o corpo, o modo como a gente está elétrico ou entediado, né? Elas nada mais são do que um reflexo dos nossos pensamentos e emoções, tá? E aí a gente tem basicamente dois impulsos principais, que é euforia e tédio, ou atração e aversão, tá? Então, temos uma dinâmica básica de atração e repulsa que compõe a raiz de nosso envolvimento com o mundo. A gente precisaria olhar isso com cuidado, pessoal. Por trás das histórias que a gente está contando, né? Ser um pouco mais preciso, assertiva, sabe? Precisão. Né? Precisão no meio dessa mente louca, né? No meio dessas neuroses que surgem. Então, entendemos que aquilo que me faz feliz ou aquilo que me faz infeliz nada mais é do que a qualidade de experiência de apego ou aversão que surgiu. Então, observa que eu introduzi esse termo, qualidade da experiência, tá? Então, a ideia é, então, examinar essa experiência que surge como sendo atração ou aversão, sem capotar junto com ela. Tá? Todas as ações que a gente vai ter, a gente vai categorizar as ações como o corpo, fala e mente. Então, agora, é muito importante que isso não passe batido, porque, em geral, a gente só visualiza as ações de corpo e as ações de fala. A gente ignora a ação de mente, a gente ignora as aflições mentais, tá? E é muito importante também lembrar que a principal aflição mental é a ignorância. Tá? Daí, por que isso? Porque se a gente chegar ao ponto de entender e discernir a ignorância, a gente consegue então chegar à fixação e à liberação das identidades. Tá? Por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama vai dizer: o sofrimento nada mais é do que a vivência escravizada pela ignorância. Isso é muito profundo, né? Daí o que acontece? Vamos fazer uma revisão rápida, que é o quê? Quais são os três venenos mentais, né? Ignorância, dá origem à avareza ou ganância, né? E o terceiro é o ódio e o medo, tá? Então, não importa onde a gente vá fisicamente, as aflições mentais então surgem e elas não perguntam nossas opiniões sobre o que é que está acontecendo. Por exemplo, o orgulho não pergunta assim: olha, você acha que seria interessante realmente seguir com essa neurose chamada perfeccionismo? A pessoa, não, acho que nunca pararam para me perguntar isso. Né? O orgulho não chega para falar, para fazer isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda a natureza da mente, porque quando a gente começa a entender a natureza da mente, a gente então entra nesse aspecto que é chamado de vacuidade, tá? E a gente percebe com mais clareza a verdadeira natureza de todos os fenômenos. E assim a gente pode nos liberar das emoções negativas e do que a gente vai chamar de movimento kármico, que nada mais é do que operar de novo e de novo e de novo os 12 eras da origem independente, tá? Então, o processo de liberação do apego, que é Upadana, vocês lembram, né? Ele vem pela sabedoria discriminativa e reconhecimento da natureza de ausência de fixação e solidez quanto às identidades, tá? Então, para relembrar, como que a gente faz isso? Estudando a originação dependente. Então, quando a gente estuda a originação dependente, a gente começa a se livrar da ignorância, tá? Então, livrando-nos da ignorância, que agarra a si mesma, que é o primeiro elo, nós nos liberamos dos elos seguintes. Então, o sofrimento pode ser extinto. Tá? A contribuição dos ensinamentos do Buda sobre a vacuidade aprofunda essa compreensão e pode ser estudada e também praticada no cotidiano com os ensinamentos do Sutra do Coração da Prajnaparamita. Tá? Vale a pena a gente dedicar um tempo para observar essa abordagem, esse método que é descrito no Sutra da Prajnaparamita. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, e assim por diante. Tá? Daí, a gente vai revisar agora, tendo passado primeira, segunda, terceira, a gente vai para a quarta nova verdade, que é o quê? Quais são os estágios do caminho? Né? Primeiro,
O primeiro estágio do caminho, né, já para a gente sair daqui fazendo alguma coisa, é abster-se de ações negativas de corpo, fala e mente. Ou seja, as 10 ações não virtuosas: matar, roubar, conduta sexual imprópria, mentir, difamar, falar inutilmente, agredir com palavras, má vontade, aversão e visão equivocada de mundo. Tá? Então, essas são as 10 ações não virtuosas. Depois, qual é a próxima etapa? A pessoa vira um vaso chinês, né? Não. Ela vai trazer benefícios. Como? Ela vai usar corpo, fala e mente a partir de compaixão, amor, alegria, generosidade, moralidade, equanimidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Tá? Daí, uma vez que ela é capaz de abster-se de ações negativas, trazer benefícios, ela agora tem como dirigir a própria mente. Ou seja, o método mais direto para superar as aflições mentais é cultivar essa sabedoria discriminativa a partir desse conjunto de ensinamentos chamado Prajna Paramita. Tá? Então, desse modo, nós não eliminamos apenas as aflições, mas também as propensões de aflições mentais que estão presentes. Tá? Então, em resumo, a raiz de todas as aflições, de todo o sofrimento, é a ignorância, que é o primeiro elo dos 12 elos. As aflições e a ignorância são as verdadeiras origens do sofrimento. Em geral, a gente diz que o sofrimento é porque quando eu era criança, minha mãe, não sei o quê, blá, 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 blá. Depois, a contemplação da vacuidade sobre as aparências, ou seja, a ausência de fixação e solidez às identidades, é o caminho para a liberação do sofrimento. E, por fim, a liberdade que obtemos do cultivo dessa sabedoria, prajna, é a verdadeira liberação. Ou seja, a gente falou aqui das 4 nove verdades. Né? Primeira nova verdade: a raiz de todas as aflições, de todo sofrimento é a ignorância. As aflições e a ignorância são as verdadeiras origens do sofrimento. Segunda. Terceira, a contemplação da vacuidade sobre as experiências, ou seja, a ausência de fixação, é o caminho para a liberação do sofrimento. E a quarta, a liberdade que obtemos do cultivo de Prajna Paramita é a verdadeira liberação. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Fico por aqui. Até a próxima.